Boa tarde, professor Marcelo, tudo bom? Boa tarde. Perdoa o meu analfabetismo digital. Todos nós. Bom, mas vamos lá então começar sem mais demoras. Temos aqui hoje então o professor Marcelo, que ele é formado em pedagogia, certo, professor? Isso. Formado Graduação em Pedagogia pela UFJF. Isso, e agora é mestrado na UFO com tema, com estudo em fenomenologia de Russell, né? E Sim, agora no doutorado estudando a mesma coisa, né, professor? sim, e bacharel em Filosofia, quase terminando. Isso. E hoje o tema é Ciência e Cientificidade na Fenomenologia de Edmund Husserl. Então agora passo Isso. a palavra ao professor. Obrigado. Então, nós podemos começar com ah, o título da minha exposição, Ciência e Cientificidade na Fenomenologia de Edmundo Husserl. Você tem aqui duas formulações do conceito de ciência. Essa formulação foi proposital no meu título, porque o conceito de ciência no interior do projeto de fenomenologia do Husserl, ele tem dois sentidos. É o sentido de ciência propriamente dita e o de cientificidade. Quer dizer que você pode tomar o conceito de ciência tanto como um tema privilegiado de estudo dentro do projeto fenomenológico. Quer dizer, a ciência é um dos assuntos centrais com os quais Russell vai se ocupar desde a inauguração da fenomenologia, no começo do século XX, no começo mesmo, em 1900, 1901, você tem aí o pontapé inicial do projeto fenomenológico. Então, a ciência é um dos temas que irão ocupar o Edmundo Husserl desde o início, um dos temas privilegiados. Ele vai tratar do conceito de ciência tanto do ponto de vista da demarcação do conhecimento científico, quais são as notas características do conhecimento científico que permitem atribuir a ele esse caráter de cientificidade. E, por outro lado, a própria fenomenologia tem a proposta de se constituir como a ciência. É uma espécie de metaciência, porque ela se ocupa do conceito de ciência do ponto de vista da demarcação, do ponto de vista da fundamentação do conhecimento científico, mas ela própria opera cientificamente. Então, ela reivindica esse atributo da cientificidade. Ela pretende ser uma ciência rigorosa, uma ciência fundamentada, que tem uma base forte, firme e sólida, uma ciência que justifica todos os seus passos, então ela tem uma metodologia que permite essa justificação e uma ciência que opera com rigor, baseada em evidências. Então, nós podemos compreender ciência na fenomenologia do Husserl, tanto no sentido do tema, a tematização do conhecimento científico, do ponto de vista da demarcação, o que é ciência, e do ponto de vista da fundamentação,
quais são as bases que permitem fundamentar rigorosamente o conhecimento científico e no sentido da cientificidade. A fenomenologia, ela opera cientificamente. Mas ela procura justificar os seus passos e basear-se naquilo que é dado de maneira evidente, sem dar saltos metafísicos, saltos não justificados. Então, vamos falar de ciência aqui nesses dois sentidos. Para compreendermos como esse tema da ciência se desenvolve ao longo do projeto, do desenvolvimento do próprio projeto fenomenológico, eu vou falar um pouco aí dos primeiros trabalhos do Edmundo Husserl, desde o seu doutorado, que o encaminharam para a fenomenologia e para o tratamento da ciência no interior do projeto fenomenológico. Então, o Husserl, ele é um sujeito de formação científica. Ele estudou na Universidade de Leipzig, no final do século XIX, já entrando no século XX, e o primeiro interesse dele dentro da universidade foram ciências naturais, física e astronomia, e, por outro lado, ciências exatas, particularmente a matemática, a aritmética. Então, esse foi o primeiro horizonte de interesses do Edmundo Husserl dentro do universo universitário. Então, ele fez o seu doutorado em matemática, o orientador dele era o Carl Stumpf, e a questão que ele se colocou na sua tese de habilitação foi a questão sobre a natureza do número. Então, ele estava interessado em entender o que significa o conceito de número. A gente pode ver que é uma pergunta eminentemente filosófica, mais do que matemática. Então, o Husserl, ele faz o doutorado na matemática, mas ele tem um interesse também na filosofia, um interesse que foi despertado nele por Franz Brentano. Ele assistiu um curso do filósofo Brentano, que tinha uma abordagem psicológica no seu curso. E o Husserl se interessou, se apaixonou por filosofia. Ele tinha entrado no curso apenas por curiosidade, mas aquilo ali iria marcar ali toda a sua carreira. Era o início aí o início da carreira de um filósofo que despertou esse interesse para a filosofia, encontrando outro grande filósofo, Brentano. Então, a sua tese de doutorado, ela foi publicada posteriormente com o título Filosofia da Aritmética. Na filosofia da aritmética, ele estava tentando explicar o que é o número. E, para isso, ele recorre ao seguinte exemplo. Se você entra numa sala, ou numa casa, e ela está cheia de objetos, esses objetos eles podem ser associados entre si de muitas maneiras. Pelo seu tipo,
pelo seu gênero, pela sua função, posição, pela sua cor. Quer dizer que eu posso, numa operação psíquica, agrupar esses objetos que estão distribuídos pela casa, baseando em alguma característica presente nesse objeto. Pode ser uma característica, uma função, posição, cor, etc. Todas essas associações, esses enlaces, como ele os chama, esses agrupamentos, eles são derivados de alguma qualidade que é observada diretamente nos objetos. Eu vejo um objeto X de cor azul, outro objeto X de cor azul, outro objeto X de cor azul, e eu, numa operação psíquica, eu os agrupo, eu os enlaço. Aí diz o Russell que se houver a possibilidade de enlaçar determinados objetos, a possibilidade de um enlace que não esteja vinculado a nenhuma qualidade observada nos objetos, aí eu chego no conceito de quantidade. Quer dizer, a quantidade ela é fundamentada pela seguinte operação. Eu faço um enlace dos objetos, de determinados objetos, independentemente de qualquer característica que está presente nesses objetos. Esse enlace não vai depender de nenhuma qualidade observada neles. Essa quantidade ali agrupada vai ficar no interior desse grupo de maneira indeterminada. Eu agrupei um item, um objeto, qualquer coisa, junto a outro item, junto a outro objeto, qualquer coisa, junto a outro item, junto a outro item, e assim por diante. E eu cheguei, através dessa operação, ao conceito de quantidade. Quantidade é esse enlace de uma diversidade de objetos, independentemente das suas qualidades. Não depende ali nem da cor, nem da função, nem da espécie desses objetos. Após efetuar essa operação de enlace, pela qual eu cheguei no conceito de quantidade, o conceito de número vai emergir dessa operação como uma determinação no interior desse grupo, como uma determinação nessa multiplicidade de objetos que me permitirá identificar e distinguir cada um dos itens que foram agrupados. Você lembra que eu agrupei esses objetos sem me deter em nenhuma característica presente neles? Então, eles serão indeterminados. Eles serão indistinguíveis no interior desse grupo. Então, o que eu tenho ali é um item, e outro item, e outro item, e outro item. Quando eu faço uma determinação numérica no interior desse grupo, a determinação de cada um desses itens, e passo a contar, 1, 2, 3, 4, eu chego ao conceito de número. Então, o conceito de número vai ser resultado dessa determinação que me permitirá identificar cada um desses itens e distingui-los entre si. Eu identifico o 2 enquanto 2 e distingo o 2 do 1 e do 3. Da mesma maneira, eu identifico o 3 e o distingo do 2 e do 4. Da mesma maneira, eu
identifico o 4 e o distingo do 3 e do 5. E assim por diante. Então, você tem essas duas operações psíquicas pelas quais eu chego. Em primeiro lugar, no conceito de quantidade, através do enlace coletivo de determinados objetos. E, em segundo lugar, pela determinação no interior desse grupo que me permite identificar e distinguir cada um dos itens que pertencem a esse grupo. A primeira, a quantidade. Em segundo lugar, a numeração, o número. Então, é dessa forma que o Russell, sob a influência do psicologismo, desse estudo das operações psíquicas que vem de Brentano, o Russell procura fundamentar a natureza ou o significado do conceito de número. Então, sob certo aspecto, nós podemos considerar que ele tem razão. Só que o Russell, nesse período, ele tinha uma correspondência com um outro grande filósofo e matemático, que é o Gottlob Frege. E eu acho que, em função dessa correspondência, começou a surgir uma dúvida na cabeça dele. E a dúvida é a seguinte: ele tinha tentado definir o que é o número a partir de uma operação mental que nós fazemos para aprender o número. Então, ele percebeu que ele não havia dado de maneira alguma uma definição do que é o número. Ele deu apenas um critério de reconhecimento através da operação da psique, através das operações psicológicas que nós usamos para aprender ou captar o número. Quer dizer, ele tinha dito que número é aquilo que nós obtemos através dessa operação psíquica de enlaçar conteúdos, independentemente das suas qualidades objetivas, e depois de fazer esse enlace, depois de operar esse enlace, de determinar numericamente os itens que foram enlaçados. Mas em função da correspondência com Frege, ele percebe que isso aí não define o número. Isso aí é apenas a operação psíquica que nós utilizamos para captar, para aprender o conceito de número. É como se alguém me pedisse para eu definir o céu, o conceito de céu, e eu respondesse: céu é aquilo que eu vejo quando estou num lugar aberto e olho para cima. Eu defini o que é o céu? Não. Eu apenas descrevi os atos pelos quais eu observei o céu, pelo qual eu captei o céu. Eu não dei uma definição de céu de maneira nenhuma. Então, da mesma forma, o Russell tinha feito com o número. Ele não tinha fornecido uma definição da essência, da natureza do número, mas apenas descrito, dado um critério de reconhecimento do número através da operação psíquica. Como que nós fazemos para aprender o conceito de número? O Frege, na correspondência, ele se posicionou contra essa teoria do Russell, e ele alegava que o significado dos conceitos não pode depender de maneira alguma de nenhuma operação mental. Que o próprio do significado, quer dizer, o próprio do conceito, e aí incluindo o conceito de número, é poder ser apreendido em diferentes circunstâncias e por diferentes pessoas, independentemente das operações realizadas para esse fim. Porque senão,
para aprender o significado do que uma pessoa diz ao falar um conceito, nós teríamos que imitar o procedimento mental dela. Por exemplo, o sujeito diz elefante, e para eu entender o que isso significa, eu teria que reproduzir as mesmas operações mentais do meu interlocutor. Mas eu teria que pensar da mesma forma, do mesmo modo que ele está pensando. Mas é muito mais fácil você entender o significado que uma palavra porta do que saber o que a outra pessoa está pensando na hora de dizer essa palavra. Quer dizer, o Frege, ele havia reparado que é um grande erro esse de tentar explicar os significados através da psique. Quer dizer que o significado ele é eminentemente transportável de uma psique para outra e não depende de nenhuma delas. Quer dizer, não depende das operações psíquicas utilizadas para a apreensão desses significados e para a sua comunicação. Quer dizer, o significado ele é independentemente da operação psíquica, independentemente da linguagem, independentemente de qualquer fator ali, contingente da conversação e dos indivíduos que estão conversando. E essa mesma observação ela já tinha sido feita por dois grandes filósofos anteriores a Russell. Um é o Bernard Bolzano e o outro Franz Brentano, que foi professor de Russell e que por quem ele se interessou, despertou nele esse interesse pela filosofia. Ficou claro essa parte? Se alguém tiver uma dúvida, pode me interromper. Com isso, tanto o Bernard Bolzano como o Franz Brentano, eles todos, e depois o próprio Russell, eles se opunham à corrente dominante da metade do século XIX, que era aquela corrente que vem de John Stuart Mill, e antes de Mill, Locke, Hume, que explicava a lógica como a ciência das leis do pensamento, ou chamado psicologismo, que era a corrente dominante da psicologia no século XIX. Todos eles, o Bolzano, o Brentano e o próprio Russell, eles observaram quase ao mesmo tempo e pelas mesmas vias, pelos mesmos caminhos, que deve-se fazer uma distinção entre o pensamento considerado como um fato natural, como um conjunto de operações psíquicas, completamente diferente é a conexão lógica entre os conceitos. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A tendência do psicologismo era explicar todos os significados e a conexão lógica entre os significados a partir da operação psíquica. Como se os significados fossem produto de tais operações. Quer dizer, o fato, no caso da matemática, de 2 mais 2 ser 4, não tem nada a ver com as operações mentais que você recorre para captar essa verdade, para captar essa objetividade dos conceitos e das
operações matemáticas. O resultado da conta é sempre o mesmo, independentemente das circunstâncias ou do pensamento ou da situação dos indivíduos que a repetem. Quer dizer, o valor dos objetos matemáticos, das equações e das conexões lógicas que existem entre os significados, ele não depende das operações de pensamento, das operações psíquicas que nós utilizamos para captar e para apreendê-los na sua objetividade. Então surgiu essa preocupação entre Bolzano, o Brentano, o Russell. É como desvincular a lógica da psicologia. Todos eles trabalharam nessa mesma direção. O Frege, ele tentou resolver esse problema puxando a lógica cada vez mais para o simbolismo matemático. O Russell, por sua vez, ele se aprofunda mais na questão teórica do significado e na questão da natureza da lógica. E ele viu que não havia outra maneira de fazer isso senão pegar a hipótese psicologista, que era essa hipótese de que as leis lógicas são leis do pensamento, então quer dizer que são leis naturais, leis que têm o mesmo estatuto de leis físicas, porque são processos submetidos a uma causalidade, a causalidade psicofísica, etc. Então, como desvincular a lógica e a matemática do psicologismo que tende a absorver os significados, os caracterizando como operações psicofísicas, operações mentais. Então, o Russell, ele viu que não havia outra maneira de fazer essa separação, essa distinção, de tornar a lógica independente da psicologia, a não ser pegar a hipótese psicologista e abordá-la de todos os lados possíveis e mostrar, sob todos os aspectos, a sua impossibilidade. A impossibilidade de que as leis lógicas e as leis matemáticas sejam resultado do pensamento, sejam um resultado natural do pensamento. Então, é isso que ele faz na primeira parte das Investigações Lógicas, que é um livro de 1900. E é com esse livro que vai se dar a inauguração da fenomenologia. As Investigações Lógicas, elas é um livro que se compõe de duas partes. A primeira parte é os prolegômenos à lógica pura, e a segunda parte é investigações para a teoria do conhecimento. A primeira parte, prolegômenos à lógica pura, é reservada para a refutação do psicologismo. O Russell leva mais de 200 páginas tratando da hipótese psicologista, e ele examina todas as possibilidades, todas as hipóteses de o psicologismo estar certo, e vai afastando uma após uma exaustivamente. Aí ele vai pegar a versão cética do psicologismo, a versão antropológica do psicologismo, a versão relativista do psicologismo, e vai afastando uma por uma.
Um exemplo que ele dá, que é bastante interessante para ilustrar o que essa independência da lógica das operações mentais, é o caso da calculadora, da máquina de calcular. A máquina de calcular é um dispositivo, ele tem a sua mecânica, mas o funcionamento da máquina de calcular, a calculadora, baseado nessa mecânica, não produz as operações que são efetuadas nessa calculadora. Quer dizer, pelo fato de eu fazer uma conta, uma subtração, uma divisão aqui na calculadora, não significa que eu estou produzindo a matemática nessas operações. Quer dizer, os objetos matemáticos eles são independentes, independentes deste dispositivo que os opera. Da mesma maneira, as operações, as equações matemáticas, na sua objetividade, são independentes das operações mentais que nós utilizamos para efetuá-las. Então, quando não ficou claro esse ponto aí, se alguém tiver alguma pergunta, não sei se eu estou sendo claro. A gente já está acostumado de as perguntas ficam para o final. É por isso que ninguém está mudando ainda. Uhum. Então, quando não sobra mais nada sobre o conceito de significado que tinha sido desenvolvido pelo Bolzano, Brentano e o Frege, o Russell, na segunda parte das investigações lógicas, as investigações para uma teoria do conhecimento, ele vai desenvolver toda uma teoria dos significados. A expressão do significado, a expressão discursiva do significado, quer dizer, a enunciação de uma palavra ou um signo, do ato doador de sentido, quer dizer, o pensamento que confere um sentido a essa expressão. Você distingue entre a expressão e o pensamento que confere um significado a essa expressão. De um lado você tem expressão, de outro lado você tem ato doador de sentido, e do outro lado você tem o ato que preenche esse sentido, que é a intuição fundadora desse sentido. Para desenvolver essa teoria do significado, então você tem que considerar, de um lado, a expressão, do outro, o sentido da expressão, do outro, o ato que preenche o sentido dessa expressão. Por exemplo, a expressão azul. O signo azul, ele pode ser exprimido tanto foneticamente, quando eu digo a palavra azul, ele pode ser exprimido por uma palavra escrita, em que língua for, pode ser em português, azul, em inglês, blue, o alemão, blau, ou francês, bleu. Quer dizer, a palavra que designa o azul. Mas o sentido do conceito azul, ele é independente da expressão. Ele é independente no sentido de que ele é idêntico
ele é imutável, não obstante os meios materiais que eu posso utilizar para exprimi-lo. Azul eu posso exprimir falando, escrevendo, uma linguagem de sinais, ou apontando com o dedo. Mas o significado, o sentido azul, ele permanece idêntico em qualquer uma dessas expressões. Então você tem uma diferença entre a expressão do sentido e o sentido. A expressão, ela é contingente. Quer dizer, não importa o meio pelo qual eu vou enunciar esse sentido. Se é escrevendo, falando, desenhando, fazendo um sinal. Mas o sentido azul, ele permanece ele permanece na sua unidade, na sua identidade, independentemente dos meios que eu uso para expressar. Então você tem duas operações psíquicas diferentes. Uma é a expressão, na outra o pensamento que confere um sentido a essa expressão. E você tem ainda uma outra distinção entre o ato que preenche o sentido. No caso aqui do meu exemplo, o azul. Quer dizer, o conceito de azul ele é vazio. Ele necessita, para ser preenchido, da apreensão do azul, ele mesmo, pela visão, pelo sentido da visão. Então você tem já a situação fenomenológica em 3 camadas. Expressão, ato doador de sentido e ato preenchedor de sentido. Então, o Russell, fazendo essa distinção, ele estava indo num encalço da teoria da intencionalidade. Quer dizer, ele percebeu que para haver uma fundamentação dos significados, importa fazer uma descrição de todos os atos psíquicos que giram em torno do significado. Então, a fenomenologia, ela vai se estabelecer como uma ciência descritiva, uma ciência descritiva dos atos intencionais. O que são atos intencionais? Atos pelos quais toda consciência é consciência de alguma coisa. Quer dizer, fazer uma descrição de todos os atos pelos quais uma consciência se relaciona com um objeto. No caso do estudo dos significados, nós vimos 3 diferentes tipos de ato. O ato da expressão, o ato doador de sentido, quer dizer, o pensamento que confere um significado à expressão, e o ato preenchedor do sentido, que é o ato pelo qual o objeto a que aquele sentido se refere é dado em si mesmo. No caso da expressão azul, do significado azul, ele é dado em si mesmo pela visão, quer dizer, pela percepção. Então nós já temos aí a distinção entre 3 modalidades, 3 modalidades de consciência intencional. O Russell vai notar que a consciência se caracteriza por essa direção, por essa referência aos objetos. E esses objetos, eles são apreendidos
através do seu significado, do seu sentido. Posteriormente, no livro Ideias para uma Fenomenologia, para uma Filosofia Fenomenológica, ele vai dizer que um significado é uma essência, quer dizer, uma unidade ideal, idêntica de significação, que me permite tanto identificar a coisa, quanto distingui-la, e é por essa unidade ideal de significação que as coisas surgem para mim num horizonte de inteligibilidade. Quer dizer, num horizonte em que eu identifico e distingo cada coisa. Quer dizer, pela sua essência. E se nós pensarmos bem, esse aí é o fundo de verdade que tinha o platonismo. Que diz que as essências, o mundo das essências, ele é independente do mundo natural. Da mesma forma, na análise intencional do Husserl, os sentidos, os significados, eles são independentemente dos atos psíquicos que nós usamos para aprendê-los. Eles permanecem como unidades ideais, quer dizer, como idealidades visadas pela consciência, numa objetividade, numa unidade de sentido, não obstante a multiplicidade dos atos de consciência que apreendem esses significados. Quer dizer, a consciência, ela é toda consciência é consciência de alguma coisa, isso se diz de maneira de maneira diversa. Quer dizer, há uma diversidade de modos pelos quais a consciência é consciência de alguma coisa. Ela pode ser consciência de algo na percepção, quer dizer, quando a coisa comparece diante da consciência em si mesma. O Husserl vai usar a expressão, ela comparece em carne e osso. Quer dizer, nós aprendemos a coisa diretamente. A consciência pode ser consciência de alguma coisa na lembrança, e a lembrança é uma retenção daquilo que já foi percebido, quer dizer, é uma retenção do passado. Ela pode ser consciência de alguma coisa na imaginação, pode ser consciência de alguma coisa num juízo lógico, pode ser consciência de alguma coisa num ato valorativo, quando eu digo que algo é bom, ou num ato estético, quando eu digo que algo é belo, ou pode ser consciência de alguma coisa no desejo. Nesse caso, a consciência que deseja se refere ao objeto que é desejado pelo desejo. Então, a consciência, para Husserl, não vai ser nenhuma substância, no sentido aristotélico, e nem um conjunto de funções psíquicas. Ela vai ser um direcionamento. A consciência sempre vai tender na direção de algo. Não há consciência que opera no vazio. Consciência é sempre posicionamento de alguma coisa. E essa alguma coisa que é posicionada tem um significado, tem um sentido para a consciência. Seja ele apreendido na percepção, seja apreendido na lembrança, seja apreendido na imaginação, no desejo, no juízo, no raciocínio. Você tem uma diversidade de modos de ser consciência de alguma coisa. Então, Husserl, notando toda essa situação fenomenológica, no livro de inauguração da fenomenologia, que é Investigações Lógicas,
logo na sua primeira parte, que é o momento inaugural, em que o Russell usa pela primeira vez o conceito de fenomenologia, ele vai falar da ciência da seguinte maneira, que as ciências, elas possuem um lado objetivo. Nós pegarmos aqui a lógica, ela possui uma parte objetiva, que é um sistema de proposições, um sistema de juízos, de raciocínios, que se referem a estados de coisas, quer dizer, que expressam estados de coisas. Mas Russell vai notar que, além desse lado objetivo das ciências, há também um lado subjetivo, que é aquele lado referente aos atos cognoscitivos do próprio cientista, quer dizer, daquele que está fazendo a ciência. E que esse lado subjetivo das ciências, ele está cercado de confusão. Você vê aí que, ao estudar a origem do conceito de número, o próprio Russell se confundiu. Ele confundiu o significado de número com a operação psíquica utilizada para apreender o número. De onde vem essa confusão? Por que nós caímos nessa ambiguidade entre o psíquico e o significado objetivo? E ele percebe, assim, que as ciências, elas precisam ser fundamentadas de maneira mais rigorosa no seu lado subjetivo. Para isso, deve ser instaurada um novo tipo de estudo. Quer dizer, uma nova ciência que se dedique à investigação da parte subjetiva das ciências, da parte referente aos atos cognoscitivos pelos quais o cientista estabelece um conhecimento teórico dentro do seu campo de estudo. Eu vou ler aqui uma parte, um parágrafo das investigações lógicas, em que o Russell introduz essa noção da parte subjetiva das ciências e da necessidade de esclarecimento quanto a essa parte subjetiva. Então, isso aqui está no parágrafo 31 das investigações lógicas, parágrafo 32, perdão, que ele vai falar que na investigação científica, no processo de construção de teorias científicas, há um conjunto de condições ou pressupostos a priori que permitem a construção e a sistematização das teorias científicas. Lendo aqui o parágrafo. Pode-se falar de condições de possibilidade evidentes das teorias em geral. Trata-se de condições a priori das quais dependem a possibilidade de um conhecimento imediato ou imediato. E, na sequência, a possibilidade de justificação racional de toda teoria. A teoria, enquanto fundação do conhecimento, é ela mesma um conhecimento e depende, quanto à sua possibilidade, de certas condições que são fundamentadas de maneira puramente conceitual no conhecimento e na sua relação com o sujeito cognoscente. Então, o processo de construção de teorias científicas no interior de uma disciplina,
ele obedece a alguns pressupostos, algumas exigências que devem ser satisfeitas. E o Russell esclarece logo na sequência que essas condições a priori elas dividem-se em condições objetivas e condições subjetivas. Aqui lendo o trecho do parágrafo 32. Condições de início do ponto de vista subjetivo, que são condições ideais que fincam raiz na forma da subjetividade em geral e na relação desta aqui com o conhecimento. Nós as chamaremos condições noéticas. Do ponto de vista objetivo, a expressão de condições de possibilidade de uma teoria não concerne a teoria enquanto unidade subjetiva de conhecimento, mas enquanto unidade objetiva, constituída pelos encadeamentos de causa e efeito, verdades, proposições, etc., etc. Então, no lado objetivo, as restrições ou as exigências para a construção de teorias científicas, elas concernem, elas dizem respeito a conceitos como causa, como efeito, no caso das ciências naturais, no caso das ciências lógicas, aos raciocínios de consequência, de implicação lógica, há conceitos de verdades, de proposições, a conexão entre as proposições, a experimentação, a evidência, aos resultados que são obtidos e que permitem o desenvolvimento de técnicas para a solução de problemas. Então, você tem vários ali pressupostos ou restrições a priori que condicionam a formação de teorias científicas do lado objetivo das ciências. Só que o Russell vai dizer que, além do lado objetivo, você tem o lado subjetivo, que é o lado da subjetividade do próprio cientista que trabalha dentro de uma ciência. Então, o Russell vai chamar essas condições subjetivas de condições noéticas. São a diversidade de intenções ou de operações intencionais pelas quais a consciência do cientista se refere a estados de coisas, a objetos, etc. E o Russell vai notar que, no que diz respeito às condições noéticas, há uma grande obscuridade, uma grande ambiguidade, e que essa ambiguidade, essa obscuridade, ela precisa ser esclarecida. E a fenomenologia é aquela disciplina que, em um de seus desdobramentos, se ocupará justamente desse esclarecimento fenomenológico das condições subjetivas de obtenção do conhecimento. Então, a fenomenologia aqui ela já ganha um desdobramento que é o de complementação, é já uma tarefa designada para ela, de complementação das ciências no que diz respeito à parte subjetiva das ciências. Quer dizer, na parte objetiva, a lógica dá conta. A lógica pode fundamentar o conhecimento científico do ponto de vista da sua validade lógica. Uhum. E as ciências naturais podem também justificar a si mesmas epistemologicamente, através dos processos de... Só falar desse desdobramento
da fenomenologia numa noética. O Russell vai chamar esse estudo da parte subjetiva do conhecimento científico de noética. A noética é aquela disciplina que tem como tarefa descrever os atos cognitivos que respondem pela atestação do conhecimento evidente no interior de uma ciência. Quer dizer, as ciências, elas são independentes, elas próprias pelo seu lado objetivo, elas operam com os seus objetos, alcançam seus resultados, fazem suas demonstrações, mas a parte subjetiva da ciência, ela necessita ser esclarecida por uma disciplina, e a disciplina que vai se ocupar disso é a fenomenologia. A fenomenologia, que é uma ciência descritiva dos atos intencionais, das vivências da consciência, que se referem a significados, que se referem ao encadeamento lógico dos significados dentro do conhecimento. Então, a fenomenologia, ela nasce como uma disciplina que se propõe a complementar a lógica nesse papel de fundamentação do conhecimento científico. Mas não é uma fundamentação de tipo lógica e epistemológica. Uhum. Essa fundamentação, as próprias ciências podem fazer no interior dos seus sistemas, no interior dos seus paradigmas. A fundamentação que a fenomenologia oferece é uma fundamentação de tipo especial. A fenomenologia não vai cair num tipo de fundacionismo, já não vai ter a pretensão de dar essa fundamentação última para as ciências no seu lado objetivo, e sim no seu lado subjetivo. Esclarecer fenomenologicamente o conteúdo do conhecimento a partir da explicitação dessa relação entre a consciência e seus objetos, relação que é desdobrada numa multiplicidade de atos intencionais. É uma ciência descritiva das vivências da consciência na sua relação com as significações, com as essências, com as unidades ideais idênticas de significação que permitem o conhecimento. Então, o Russell vai dizer que a claridade que as ciências objetivas, e até mesmo a matemática, a claridade que essas ciências possuem, é uma claridade, quer dizer, uma evidência imperfeita. É uma quase claridade. Por que é uma quase claridade? O Russell vai dizer num dos seus cursos lá de introdução à lógica e à teoria do conhecimento. Então, se você perguntar para o matemático o que é um número, qual é a essência, o significado do conceito de número, ele vai ficar meio embaraçado. Uhum. O Weierstrass, que é um dos matemáticos com quem o Russell estudou, ele defendia que o conceito de número é o de quantidade. Outro matemático da época já defendia que o número, a origem do número é a geometria, quer dizer, o conceito de número geométrico.
Quer dizer, você não tem ali um consenso, você não tem uma clareza quanto à significação, quanto à essência do. Porque falta uma claridade do lado subjetivo da apreensão do número enquanto unidade de significação. Então, acho que podemos concluir por aqui. Ok, perfeito, então. Se quem está nos assistindo, se houver alguma pergunta, podem mandar, que o professor vai responder. Eu gostaria novamente, professor, de pedir desculpas pela confusão que houve no começo. Problemas em meio a essa pandemia é o que não está faltando, né? Então, novamente, desculpa por toda a trabalheira que a gente acabou dando pro professor. Não, eu que peço desculpas, eu também fiquei um pouco confuso aqui. É a primeira live que eu faço, não tenho experiência nem com os meios digitais e nem com esse formato de exposição. Então a exposição ficou um pouco confusa, mas é por essa falta de familiaridade com o instrumental. Todos nós passamos por isso, viu? Tô sentindo falta do quadro, do giz. Nossa, demais, demais. O Bruno Sank aqui, nosso amigo, né, em comum, mandou gratidão pela live e parabéns pela exposição, mestre Marcel. Ele estava aí nos acompanhando. Eu que agradeço, manda um abraço para ele. Fica aqui dado, um abraço. Bom, parece que não vai ter perguntas, professor. Foi bem explicado, na real. Gostei muito. E eu só tenho a agradecer, então, professor, por esse tempo que você dispôs para nós. Foi uma ótima live, muito produtiva. E em nome de todos os membros do PET Paideia, gostaria de agradecer ao professor novamente por ter aceitado esse convite e aí ter tido paciência com nós nesse período conturbado. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Então, desejo uma boa tarde, todo mundo se cuide, muita saúde, muita luz. Certeza. Tchau, tchau. Tchau.